Capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios vai dizer: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação da ciência, da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei como um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisserdes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum infiel ou indouto entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está em vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem.
Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O capítulo 14 vai falar sobre a ordem espiritual. O que é a ordem espiritual? Paulo fala que a profecia ela é maior do que o dom de língua. Porque a profecia, quando você fala, as pessoas entendem o que você está falando. E quando é algo profético, o Espírito Santo move os corações e a palavra é anunciada e é realizada. Porque a profecia, ela é uma declaração de exortação, edificação e consolo. Então, quando há um profeta que consola, aquela alma já está esperando um consolo. E quando há profecia, há edificação no consolo. Quando há profecia para edificar, é a verdade que é declarada e isso edifica. E quando é para exortar, é para que o corpo cresça, para que aquele pecado, aquele problema seja aniquilado. Então a profecia, ela é maior do que o dom de línguas. Porém, Paulo diz que todos devem falar em línguas. Porém, precisa ter um intérprete, alguém para interpretar. Seja quem fale línguas ou seja outra pessoa. Por isso que Paulo adverte para que tenham 2 ou 3 no momento em que alguém está falando em línguas, para que possa ser revelado. Então, quando Paulo fala sobre essa ordem espiritual, é para que não haja confusão na igreja. Porque Paulo diz que muitos infiéis vão entrar dentro da igreja e vão ver as pessoas falando em línguas e eles vão ficar confusos. Então, para que não se escandalizemos, nós precisamos observar quem está falando em línguas e quem é o intérprete dentro da casa de Deus. E Paulo diz que nós devemos ouvir a voz da profecia, dos profetas que estão dentro da casa de Deus. Porém, precisamos observar se essa profecia vem de Deus ou não. Porque existem vários falsos profetas que não têm o dom da ciência, não têm o dom do entendimento, não têm o dom da palavra e acaba fazendo profecias da sua própria mente. Porque a mente, ela mente. Mas quando a mente é de Cristo, o Senhor que guia os nossos passos e o Senhor que move através do Espírito Santo na nossa vida. Então é preciso ter zelo, é preciso ter ordem, disciplina e organização dentro da casa de Deus. Então Paulo ele escreve a igreja de Coríntios, mas nos alertando também como igreja, porque somos corpo de Cristo. Porque Paulo fala que as mulheres elas devem ser submissas. Ah, mas a mulher não pode cantar, a mulher não pode louvar, a mulher não pode profetizar. Paulo diz que essa missão é dada ao homem. Porém, a mulher tem que ter decência, porque não é permitido falar na igreja. Isso é
para a igreja de Coríntios, porque é melhor que aquelas mulheres fossem caladas, porque quando a mulher não tem entendimento, ela tem que buscar ao seu marido. E quando a mulher não tem marido, ela tem que buscar na sua liderança. Porque Paulo diz que a casa de Deus, ela é santa, ela precisa de zelo, precisa de ordem. Não é qualquer um falar, não é qualquer um pregar, não é qualquer um, não. Precisa de ordem, decência. Precisa ter conselheiros dentro da casa de Deus, precisa ser escolhidos e separados aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que têm dons para que possa edificar o corpo de Cristo. Porque Deus é um Deus de paz. E aonde não há paz, não há movimentação, não há mover do espírito. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus que traz a paz. Ah, mas eu estou sendo exortada. Mas por quê? Porque Deus quer trazer a paz. Ah, mas eu recebi uma profecia de consolação. Porque Deus quer consolar você. Você precisa ser consolado. Então, Paulo, ele descreve essa carta sobre as ordens que deve ter no templo do Senhor, na casa de Deus, para nos instruir a fazer as coisas da maneira correta, de fazer de maneira decente. Então, os homens que sejam levantados como sacerdotes, como profetas, como verdadeiros ministros de Deus, porque o homem, pela lei, ele é cabeça da mulher. E por lei, Cristo é a cabeça dele, é a cabeça do homem. E onde Cristo está, Deus se manifesta. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que Deus possa instruir você da maneira correta, aonde você deve estar e qual é o lugar que você se encaixa. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.